Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Estamos de volta aqui no nosso canal. Fiquei um tempo afastado por motivos particulares e logo em seguida também sofri um acidente. Então machuquei o calcanhar e tive dificuldade para estar ficando de pé. Ainda estou em recuperação ainda, mas estaremos retornando aos nossos estudos da nossa lição da CPAD. Estaremos introduzindo nesta lição a primeira lição do quarto trimestre de 2024, onde estaremos falando sobre as promessas de Deus. Esse será um tema bastante estudado e estaremos vendo em várias áreas sobre essas promessas que estaremos trabalhando. E as promessas de Deus relacionadas ao homem, sobre as suas condições, sobre a aliança que Deus tem com a sua palavra e aquilo que ele tem na sua palavra também em relação ao seu relacionamento com o homem, através dessas promessas. Veremos que há promessas condicionais, promessas incondicionais. É o que estaremos estudando nessa primeira lição, trazendo uma visão geral sobre o que é promessas de Deus e o que elas representam na vida da igreja, na nossa vida. Então estamos aqui mais uma vez para começarmos mais esse trimestre, o quarto trimestre de 2024. Quero convidar você que está chegando agora, que ainda não conhece o meu canal, que você possa estar ali dando o seu like para estar nos ajudando, também ativando o sininho se você gostar do assunto e estar recebendo as notificações, porque para nós é muito importante. E também está se inscrevendo no canal para estar nos ajudando, divulgando com aqueles que você conhece, compartilhando, para que juntos possamos estar estudando esse importante assunto. Então, nessa primeira lição, estaremos falando sobre uma visão geral. Se você tiver alguma dúvida também, poderá estar nos perguntando nos comentários, que estamos aqui à disposição para estar respondendo a todos vocês. Então, a lição é a lição 1, a lição de adulto, as promessas de Deus. O nosso textual diz, e disse-me o Senhor, viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículos 12, Verdade e prática, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então esta é uma função da promessa de Deus, é estreitar esse relacionamento entre Deus e o homem, Na nossa introdução, eu já quero ressaltar aqui que eu estou seguindo o roteiro da lição, porém eu estou trazendo já explicado, então eu não estou copiando a lição, só pegando os títulos para não perder o foco, mas a explicação aqui é a que a gente tem trazido dentro do assunto. Está os tópicos certinho, mas o comentário você vai perceber que é uma diferença quando você estiver lendo a sua lição. Isso é um complemento para o professor, estar ministrando uma ajuda e também para aquele aluno aplicado que quer entender um pouco mais profundo a nossa lição. Então vamos aqui. As promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus, mas para concretizarem, elas dependem da nossa fé. Porém, veremos também que há promessas de Deus que independem de nossa fé. Trataremos nessa primeira lição de uma visão geral sobre as promessas de Deus, conhecendo quais são e como podemos alcançá-las. Então, está aí a nossa introdução, A palavra promessa, ela vem do latim e significa para e mittere, enviar. Uma promessa é algo que uma pessoa ou situação projeta como certa ou como possível, ou então uma garantia dada de que alguém fará ou dará algo. No grego é apogelia, a raiz dessa palavra é angelia, anúncio. Naturalmente é desta raiz que temos também o evangelho, o evangelho, as boas novas. Então a promessa é para enviar, para levar algo a alguém. Então é de onde vem a palavra também evangelho, ou boas novas. Então estaremos vendo o que é uma promessa e o que ela representa, qual a sua função na vida daquele que promete e na vida daquele que vai receber essa promessa, Há pelo menos 4 classes de promessas na Bíblia, é o que nós estaremos estudando dentro da palavra de Deus, essas 4 classes. Por quê? Porque hoje em dia existe um evangelho por aí
que é o evangelho só de promessas, né? Promessas sem responsabilidade, promessas sem compromisso da nossa parte, né? E nós vamos ver que não é bem assim, que Deus tem as suas promessas, mas existem condições, né, para receber essas promessas. Inclusive, na nossa lição, tem um comentário, né, na lição de professor, onde fala que Abraão recebeu a promessa de Deus, mas que totalmente não dependia dele, que a fé dele foi acionada pelas promessas, mas eu discordo um pouco do autor. Por quê? Porque se Abraão não aceitasse o chamado, Deus poderia muito bem chamar outra pessoa, mas a promessa para que Abraão fosse a grande nação dependia que eles tomasse alguma atitude, e nós vemos que ele tomou essa atitude baseado na sua fé no Deus que ele acreditava, no Deus que ele cria. Mas se ele não tomasse nenhuma iniciativa, com certeza Deus cumpriria sua promessa, mas não seria na vida de Abraão. Então é bom ressaltar que as promessas relacionadas ao homem, elas dependem sim da nossa atitude, da nossa ação, né? Existem promessas que não dependem da nossa ação, nós estaremos falando sobre isso aqui. Então existem 4 tipos de promessas na Bíblia. A primeira é relativa ao Messias, né? Inclusive o livro de Mateus, ele é o que mais usa as profecias de Isaías, colocando dentro do contexto a vida do Messias, né? Então ele sempre usa, assim como dizia o profeta, assim como está escrito no profeta Isaías, o evangelista Mateus é o que mais usa esse termo, né? Assim, para cumprir o que diz o profeta Isaías. Então, as promessas relacionadas ao Messias, temos promessa relativa à igreja, né? Aquela que é relativa à igreja. Temos promessas relativas aos gentios e ao futuro da humanidade, inclusive a escatologia, a grande tribulação, o final dos tempos, né? O que Deus tem projetado para a humanidade. E as promessas relativas a Israel no sentido material e também no sentido espiritual, que é a sua restauração nacional, né? A sua volta ao milênio e assim sucessivamente, também promessas escatológicas, né? Um convite de Deus um convite, uma promessa. Em Isaías 55, que é o texto que está sendo estudado, nós temos ali Deus trabalhando, né, através do profeta, trazendo algumas promessas ao povo de Israel, que também tem sentido universal, sentido messiânico, e também alcança a igreja, né? Em Isaías 55 temos o convite de Deus para Israel desfrutar das bênçãos divinas. Nesta profecia, vemos um convite de Deus e a fidelidade em cumprir a promessa quando se aceita o convite. Vemos o compromisso com a palavra de Deus, afirmando que a sua palavra não volta vazia. Então a gente vê ali que Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele promete e na parte dele não falha. É como a aliança que fizemos, né? Quando fazemos uma aliança, nós podemos quebrar a aliança, mas Deus não quebra, né? A Bíblia diz que nós fomos infiéis, ele permanece fiel, né? Deus não falha. Então, se ele prometeu, basta somente crer, assim como Abraão fez, né? Que foi por uma direção que Deus o mostraria, né? Baseado em sua fé. Então, se Deus te prometeu algo, com certeza você precisa ter do seu lado a sua fé, a sua crença de que Deus não falha nas suas promessas. É evidente que algumas promessas talvez podem ter falhado, porque faltou algo de nossa parte para alcançar essa promessa. Faltou talvez uma perseverança. Nós temos um caso muito interessante, quando Deus promete Isaac para Abraão como herdeiro. Sara não teve paciência de esperar o tempo de Deus e induziu Abraão a se deitar com Agar e ali gerar Ismael. Então ela não recebeu a princípio a promessa, porque ela não esperou. Então mais à frente Deus cumpre na vida de Abraão e nasce Isaac, mas ela não teve paciência. Então muitas vezes algumas promessas não cumprem na nossa vida porque nós tentamos, como diz, ajudar Deus, né? Tentamos acelerar o processo, e não é assim que funciona. Tudo é no tempo dele, né? Então a gente vai ver que existem promessas, né, que elas precisam do tempo de Deus e não o nosso. Nosso tempo para Deus é insignificante. É Ele que manda, Ele que promete, então é Ele que vai cumprir. É preciso buscar ao Senhor. Então nós vemos aqui que uma das condições para Israel ser abençoado, também para a igreja, é a busca ao Senhor. Então preciso buscar a Deus, né, para que eu alcance a sua promessa. A promessa de quê? A promessa que Ele me deu, por exemplo, da salvação. Eu preciso buscar a promessa, né? Na igreja primitiva, Jesus prometeu que daria o Espírito Santo, mas eles precisaram ficar orando, e por 10 dias aproximadamente ficaram ali em oração, buscando a promessa que Jesus tinha dado ao ser assunto ao céu. Então é interessante, né, que
E tudo que nós vamos fazer em relação a Deus, precisamos estar nessa busca constante de intimidade com Ele. No versículo 6, somos convidados a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isto fala de uma busca sincera a fim de alcançarmos a resposta dele. Isto fala de um relacionamento sincero com o Senhor. Aqui também se destaca um apelo a Israel numa visão messiânica, porém Israel falhou nessa busca. Mas o convite também está em uma esfera universal. Por que eu fiz questão de ressaltar aqui? Porque quando o profeta está profetizando para Israel, Israel estava caindo no pecado, estava na idolatria. Israel estava na iminência de ser transportado para Jerusalém. Então o profeta Isaías começa a trazer esse alento para eles. Buscai ao Senhor enquanto ele se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Deixe o ímpio seu caminho e converta-se ao Senhor. Por quê? Porque mais à frente nós vamos ver ali já no profeta Jeremias, a nação de Israel não obedecendo essa palavra de Isaías, então Babilônia vem, e deporta eles para Babilônia. Por quê? Porque não buscaram o Senhor enquanto podia achá-lo e não invocou enquanto ele está perto. Agora ele não está mais perto e o que vem para eles é o cativeiro babilônico. Então é importante, no nosso meio, no nosso tempo também é a mesma coisa. Nós precisamos estar buscando o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar enquanto está perto, Por quê? Isso fala de um apelo à salvação. Tem muita gente que não está buscando esse Salvador, não está buscando Jesus para a sua vida. E a porta vai fechar um dia, a porta da graça, um dia estará fechada e será tarde demais. Assim como as pessoas do período do dilúvio, que chegou um tempo que as águas veio e não há mais tempo de arrependimento. Também Sodoma e Gomorra, Deus deu para eles um período para se arrepender. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Por quê? Porque vai chegar um dia em que buscarão e não acharão, invocarão e não ouvirá a voz do Senhor. Ele não estará mais para a humanidade. Então, por isso a promessa também, temos aqui, falei dos 4 tipos de promessa em relação a gentios, no futuro também escatológico, Então nós temos aqui que é um convite na esfera também universal. É preciso arrepender. Outra coisa importante, não adianta eu buscar a Deus se eu não arrepender dos meus pecados. Existe um evangelho fácil por aí, onde eles estão focados só no amor de Deus. Eles acham que para buscar a Deus não precisa mudar de vida, não precisa mudar o seu comportamento pecaminoso. Mas a Bíblia diz que eu preciso me arrepender. A palavra arrepender significa voltar ao caminho original, ao caminho ao qual Deus me chamou. Então, na busca ao Senhor, precisamos trilhar o caminho do arrependimento. Não tem como termos um relacionamento sincero sem antes arrepender de nossos pecados. Então, o arrependimento é o primeiro passo na busca ao Senhor. É através do arrependimento que nós passamos a nos relacionar com Deus. Ou seja, para alcançarmos a promessa de Deus, precisamos renunciar à vida de pecado. Então nós temos visto o evangelho por aí, onde as pessoas estão tentando adaptar a Bíblia ao seu estilo de vida, ao seu estilo pecaminoso. Estão tentando mostrar um Deus de amor que não pratica juízo, um Deus de amor que não castiga o filho, enquanto que a Bíblia diz que Deus castiga aquele que ama e açoita aquele que recebe o filho. Mas existe um evangelho por aí, onde eles estão tentando trazer um evangelho inclusivo, inclusive onde se aceita tudo, basta somente acreditar no amor de Deus e não precisa mudar mais nada. Mas este é um evangelho mentiroso, é um evangelho falso, é um evangelho que Paulo escreve a Timóteo, que amontoarão para si doutrinas, segundo as suas concupiscências, e amontoarão comichões nos ouvidos para deixar de ouvir a verdadeira doutrina. São promessas vagas, prometendo a salvação, mas sem arrependimento não há. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. As promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, ou seja, não existe uma palavra clara, para a palavra promessa, existem alianças, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaac e Jacó. Falamos aqui das promessas de Deus a Abraão, No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Lucas 4,16, Atos 22, 29, fala de promessas do Velho Testamento que se cumpriu na Nova Aliança e algumas que ainda vão se cumprir lá no futuro escatológico, A restauração de Israel, o milênio e aquilo que nós conhecemos de cunho escatológico. Então existem promessas que ainda não se cumpriu, Mas a maioria, uma boa parte, se cumpre na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas com a extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados, e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento.
Portanto, afirmamos que a palavra promessa refere-se a um ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então nós temos aqui, o comentário citou algumas, né, das promessas, que é a salvação, a ressurreição dos mortos, a transformação do nosso corpo em corpo glorificado por ocasião do arrebatamento da igreja. São promessas que Deus vai cumprir, né, para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão esperando a volta de Jesus. É evidente que algumas pessoas que estão na igreja não estão atentos a esses fatos, não estão atentos a essa doutrina. Alguns, inclusive, parecem nem acreditar que Jesus volta, né? Estão vivendo a vida aleatoriamente, sem nenhum compromisso com a verdade, procurando um evangelho mais voltado para a religiosidade do que para a santidade. Temos que tomar muito cuidado, porque essa promessa ela é condicional. Só vai ter o corpo transformado aquele que estiver preparado para a volta de Jesus, e só vai ressuscitar com o corpo glorificado também aquele que morreu em Cristo, segundo a Tessalonicenses, aquele que morreu na presença do Senhor. Não é aquele que morreu porque era crente, não é aquele que morreu porque estava numa igreja, não é aquele que morreu porque fazia a obra do Senhor, não. É aquele que morreu porque estava na presença do Senhor, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade. Esses sim ressuscitarão na ressurreição do último dia. Esse é que existe uma promessa para eles, os que morreram em Cristo, e para os que estiverem em Cristo por ocasião da sua vinda, também existe uma promessa de arrebatamento, né? Não vamos entrar aqui no mérito da escatologia. Sabemos que a igreja será arrebatada, sabemos que a igreja subirá ao céu, e só vai entrar no céu aqueles que fizerem parte de uma igreja santa. Quando for de uma igreja que é instituída pelo próprio Deus através do sangue de Jesus, uma igreja lavada, comprada e remida no seu sangue. Esta igreja é que subirá. Não é a placa da igreja, não é o nome, não é a igreja A nem a igreja B, mas a igreja que estiver esperando o Senhor, os salvos que estiver na terra. Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, Isaías 55, Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada com seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente, onipresente. O que são atributos incomunicáveis? Nós temos, no estudo da teologia, dois tipos de atributos de Deus. Nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis, aqui o comentário citou alguns, né? Que é o ser onipotente, ele pode todas as coisas, onisciente e onipresente, coisas que não é cabível, que não é dado ao homem. Agora existem atributos de Deus que são comunicáveis, como por exemplo, o dom da revelação, que Deus dá ao homem através do seu Espírito. Amar ao próximo, o amor de Deus é um atributo comunicável, né? A própria santidade, não no nível de Deus, mas Deus nos dá assim, Ele comunica a sua santidade conosco, são atributos comunicáveis. E assim tem muitos outros na teologia, mas existem atributos que é incomunicável. Por exemplo, a eternidade de Deus é diferente da nossa eternidade, porque Deus não teve princípio, nós tivemos. Somos eternos, recebemos a comunicação desse atributo, mas com restrições. Não somos eternos, somos eternos daqui para frente, a partir do momento que passamos a existir. Deus é eterno tanto para frente quanto para trás, né? Ele é sempre eterno. Então a gente precisa entender um pouco sobre isso. Então existem atributos de Deus que é só dele, né? E ele não vai comunicar isso a ninguém. Como atributos incomunicáveis, nos referimos a atributos que o ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem o poder, todo o poder na terra, não conhece todas as coisas e nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, são atributos que falam da sua onipotência, ele pode todas as coisas, a sua onisciência, ele sabe todas as coisas, e a sua onipresença, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. É interessante nós entendermos isso aí, né? O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza, por isso ele não fala e não muda. O próprio profeta Isaías constata essa verdade divina: ainda que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar as minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então ele fala aqui pelo menos de duas coisas: da sua eternidade, antes que houvesse dia eu sou, e ele fala aqui do seu poder, que operando ele ninguém pode impedir. São atributos que é comunicável somente a Deus. Ninguém pode impedir os desígnios de Deus, ninguém pode impedir os projetos de Deus, né? Quando Deus projeta algo dentro da sua personalidade, dentro da sua natureza, o homem não pode impedir, né? Deus zela pela sua palavra. Como vimos em Isaías, a palavra sai de Deus,
A palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e por isso Ele garante o cumprimento de suas promessas conforme estão expostas na sua poderosa palavra. Então, se Deus prometeu, com certeza Ele vai cumprir. Ele não falha, Ele não tem uma segunda alternativa. Se Ele te deu uma palavra de promessa, essa promessa vai cumprir na sua vida. É evidente que estaremos vendo aqui que existem promessas que dependem da nossa ação. Mas a promessa de Deus sempre será fiel, Deus sempre será fiel à sua palavra. Deus castigou Israel, mas quando Ele colocou Israel na terra, Ele já tinha dito para eles, olha, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, mas continua me servindo, porque senão eu vou mandar espada atrás de vocês, vou mandar peste, vou mandar inimigos, e vocês vão passar muita dificuldade. Então existe uma promessa de bênção, mas também uma promessa de maldição, por se acaso eles não obedecessem essa palavra. Então Deus vela de qualquer maneira pela sua palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vê, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse, meu Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Então nós vemos aqui Deus comparando a sua palavra à vara de amendoeira. O que é uma vara de amendoeira? A vara de amendoeira é uma planta lá na Palestina que é a primeira a nascer e a florescer antes de todas as árvores, sempre ali pelo mês de janeiro, né? A palavra significa soquete, que significa primeiro, princípio, início, né? Ela então avançar, né? Ela tem vários significados no hebraico. Então é no sentido de avançar, cumprir. Então por isso Deus usou a palavra amendoeira, porque de todas as árvores, a primeira que floresce na Palestina é a amendoeira. Isso fala de Deus apressar a sua promessa, ou seja, vem primeiro. Eu velo pela minha palavra, assim como a amendoeira não falha no seu período ali de florescer, né, que é a primeira das árvores a fazer, é chamada a mestre, né, ou a mãe das árvores da Palestina. Então por isso Deus usa a vara de amendoeira. Também temos o exemplo da panela, né, mas aqui vamos destacar a questão da vara de amendoeira. Ela significa a primeira de todas e aquela que não falha, aquela que avança sempre ali no propósito de florescer, assim como a palavra do Senhor, né? Tipos e propósito das promessas de Deus. Promessas incondicionais. Então vemos aqui algumas promessas importantes aqui, incondicionais. As promessas condicionais são as que independem da circunstância, de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, né? Não necessariamente de Maria. Eu fiz questão de ressaltar aqui, porque não tinha que ser Maria. Maria foi agraciada, mas se não fosse ela, seria outra. Então, a incondicionalidade aqui está no nascimento do Messias. Não quer dizer que Maria foi condicionada a receber o Messias. Ela foi agraciada, mas não está nas promessas que teria Maria. Está nas promessas que seria uma virgem. E Maria preencheu esses requisitos. Então, quando se trata de Maria, ela foi condicional, porque ela teve que crer, né? Ela teve que esperar. Era comum, segundo os historiadores, o povo de Israel esperava que esse Messias nascesse, né? Há virgens na época que tinha essa esperança que o Messias nascesse. Então Maria foi agraciada. O local do nascimento de Jesus, Belém da Judéia, está nas promessas. Então, independente do homem tentar mudar todo o roteiro, isso iria acontecer do jeito que está lá. Que Jesus seria chamado Emmanuel, Deus conosco, baseado numa profecia de Isaías 7,14, que tem uma profecia chamada também de dupla referência, porque ela tem uma mensagem presente, né, atual, e depois uma mensagem mais escatológica, mais futura, né, que estava também retratando o Messias, mas ela tem também seu cumprimento ali no período do profeta Isaías, ali aproximadamente no ano 750 a.C. Então ela cumpriu ali uma parte dela, mas ela também tinha uma segunda referência. Então chamamos isso de profecia de dupla referência, aquela profecia que Deus manda para uma nação, mas também tem um foco mais à frente escatológico. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardaremos o seu cumprimento, tais como promessa da ressurreição dos mortos em Cristo, dos salvos em Cristo, como já falamos, e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir. São absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Incondicional naquilo que eu já falei. Para eu ser ressuscitado, eu preciso ter morrido em Cristo. Para eu subir no arrebatamento com o corpo glorificado, eu precisarei estar em Cristo. Então a condição é essa. Agora, a incondicional é porque já existe, né, na onisciência de Deus, Ele vai ressuscitar os seus fiéis, né? E para fazer parte dos fiéis, eu preciso estar inserido na igreja. Quando eu falo igreja, volto a falar, não falo da instituição, falo da igreja
corpo de Cristo. Então, se eu estiver inserido no corpo de Cristo, eu tenho essa promessa de ressurreição no dia do que o Senhor voltar, ou do arrebatamento, se ele voltar, ele voltando a qualquer momento, né? Então, são promessas incondicionais porque está na condição de Deus e não tem como eu interferir e mudar isso, né? Isso já está determinado por Deus. Promessas condicionais são aquelas que já falamos que existe uma condição para cumprir, né? Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstância, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Então, já falamos sobre isso. Existem muitas promessas da Bíblia que é condicional. Só vai cumprir se a outra parte que está recebendo a promessa cumprir os requisitos exigidos para receber aquela promessa, né? Nós temos o caso de Abraão, né? Que ele teve que sair do meio da parentela, ele teve que ir para a terra que Deus mostrou, né? Depois ele teve que esperar 25 anos para Deus dar a ele o filho Isaac. Então, são promessas que dependem sim da condição humana, depende que eu creia. Então Deus vai me prometer algo, mas se eu não crer, não adianta. Então eu preciso entender que para ter a promessa de Deus, nesse caso das condicionais, eu preciso ter fé que Ele vai dar. A Bíblia diz que aquele que se aproxima do Senhor é necessário que creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso crer em Deus. Não adianta eu querer uma promessa de Deus se eu não tenho crença total nele, se eu não creio nele. E outros casos, como temos falado, existe hoje um evangelho só de promessa, onde as pessoas estão buscando promessas sem buscar o Deus da promessa, né? Isso é muito perigoso. Tem gente buscando promessas, mas não estão buscando o Deus da promessa, estão buscando só aquilo que Deus pode dar, mas não quer o Deus que pode ser na vida dele. Então é importante entendermos que antes de buscarmos a Deus pelo que Ele pode nos dar, devemos buscar a Deus pelo que Ele representa, pelo que Ele é em nossa vida. Não adianta eu buscar as promessas de Deus se eu não tenho comunhão com Ele, se eu não tenho um relacionamento com Ele, né? Então eu preciso, nós temos aí uma música muito comum, né? Que Deus, eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprem em mim. A Bíblia diz em Hebreus que algumas pessoas morreram sem alcançar a promessa. Então tem que tomar cuidado, porque o mais importante de Deus não são as suas promessas, mas é a vida dele em nós. A promessa dele é algo que ele nos concede, mas o mais importante de tudo isso é quem ele representa na minha vida. Então eu preciso tomar esse cuidado para não buscar a Deus pelo que ele pode me dar, mas buscar a Deus pelo que ele é na minha vida, né? E renunciar ao meu pecado, a minha vida de pecado, para estar com ele. Então a gente precisa ter cuidado. Toda promessa condicional vai depender da minha atitude, da minha fé, da minha paciência, para que eu receba o cumprimento dessa promessa. Inclusive, se tratando da salvação, a própria Bíblia diz que precisamos perseverar para que sejamos salvos, né? Então, Isaías diz que precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, existe uma condição para isso. Eu não vou ser salvo só porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou ser salvo porque eu busquei essa salvação. Ele me abriu a porta, eu entrei. Então, não adianta eu querer forçar o texto e dizer que Jesus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus é amor. Ele é amor, mas Ele também é juízo, Ele é justiça. Então, inclusive, seria injusto da parte de Deus pegar uma pessoa que vive uma vida santa, levar para o céu e levar um pecador do mesmo jeito, né? Deus não trabalha assim, né? Na cruz tinha 2 ladrões, Ele salvou só um, né? O outro não quis saber de arrependimento, então Ele salvou só um. Então, foi a condição daquele ladrão ser salvo, é acreditar que aquele homem que estava ali no meio era Deus, era Salvador, né? O outro não acreditou, então não teve a sua salvação garantida. Então, existe uma condição, né? Promessa de saúde plena ao povo judeu condicionada à obediência à ordenança divina. Isso aqui está escrito, né? Que se eles andassem fiéis a Deus, Deus daria saúde para eles, seriam cabeça e não cauda. Existe ali o monte de Ebal e o monte de Gerizim, onde ele traz promessa de bênção se obedecer e promessa de maldição se desobedecer. Variadas promessas condicionadas à obediência do povo, que eu acabei de estar aqui, Deuteronômio 28, versículo 1. Ali tem o monte de Ebal e o monte de Gerizim, onde fala das promessas condicionada à obediência, também promessas de maldição condicionada à desobediência. Promessa de receber perdão de Deus é condicionada a perdoar o próximo que nos ofendeu, né? O próprio Jesus também nos ensinou sobre isso. Nós devemos perdoar, né? O próximo assim como o Senhor nos perdoou. Então, assim como Deus me perdoou, eu preciso perdoar o próximo. É uma condição, né? É uma condição. Eu só vou receber perdão de Deus quando eu liberar perdão para o meu próximo. Não adianta eu pedir perdão a Deus se eu não consertar com o meu próximo. É condicional. Eu só consigo alcançar a graça e o perdão de Deus se eu perdoar o próximo. Inclusive, Jesus cita a parábola de um homem que foi perdoado uma quantia, e ele ficou muito feliz quando ele sai na rua, ele pega um outro que devia ele muito menos, e começou ali a sacudir e cobrar e lançou ele na prisão. E aí ele foi entregue
uma pessoa viu, entregou ele para o seu credor, né? E o seu credor mandou para ele, falou: você não deveria ter feito o mesmo que eu fiz com você? Porventura agora você vai ser preso e vai me pagar até o último centavo. Então, promessa de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. O mandamento com promessa, que é o mandamento que eu citei aqui, dos 10 mandamentos. Existe um mandamento lá que é a com promessa: honrar pai e mãe para que te vá bem na terra. Então Deus só vai dar uma vida boa para você na terra, você vai se dar bem na vida se você honrar pai e mãe. Então é uma promessa, é um mandamento com promessa. É o único dos 10 mandamentos que fala ali, né, segundo o apóstolo Paulo, mandamento com promessa, né? E promessa de andar, se andarmos na luz como ele na luz está, temos que ter comunhão uns com os outros, para que o sangue dele nos purifique de todo pecado. Então precisamos buscar essa luz constantemente. Propósito da promessa de Deus. Qual é o propósito? Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Então ele traz uma promessa porque ele quer relacionar conosco, ele quer trazer uma aliança entre ele e nós. Então ele lança promessas que só ele pode, né? Eu não tenho como prometer nada a Deus que Deus dependa, porque Deus não depende de nada, mas tudo que ele promete é algo que eu dependa. Então eu dependo de Deus o tempo todo. O segundo é de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo. Nós temos o caso de Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo para a parte de sua aliança com Abraão, ou seja, aquela aliança que Deus fez de em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclui os gentios, né? Deus tinha uma promessa exclusiva para a nação judaica, mas também uma promessa para os gentios através dessa mesma nação, da onde nasceria o Messias, né? Então o Salvador que nasceria da descendência de Abraão alcançaria o mundo inteiro. Então são promessas que Deus também traz ali para mostrar o propósito. Por que ele promete? Porque ele tinha um compromisso de salvar a humanidade, né? Além desse, certamente os grandes propósitos de Deus fazer promessa e realizar. Tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco, por isso não estamos sozinhos no mundo. Então mostra aqui que quando Deus nos promete algo, Ele está mostrando que Ele está nos abençoando e procurando estreitar esse relacionamento conosco através das suas promessas. Então, se eu sou fiel a Deus, se eu busco a presença de Deus, com certeza Ele vai me abençoar. É o que Ele está dizendo nessas grandes promessas que Ele tem trazido para a igreja. E nós somos alvo dessa promessa a partir do momento que estamos inseridos na sua palavra, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus preceitos. Nós alcançaremos essa promessa. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo, de alguém. As promessas condicionais e incondicionais, aprendendo, né? Vimos também que a diferença de propósito pode estar por trás do cumprimento das suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco. Seres humanos são limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e guardar o cumprimento das suas preciosas promessas. Então está aí mais uma lição onde aprendemos sobre uma visão geral sobre promessas. Estaremos nas próximas lições já trazendo mais detalhado promessas direcionadas à igreja, direcionadas a Israel, direcionadas aos gentios, direcionadas à família. Estaremos trabalhando várias facetas das promessas de Deus na vida da igreja, na vida da humanidade, na vida de Israel e assim por diante. Você que ficou até o final, quero agradecer você por ter ficado aqui conosco até este momento e pedir a você mais uma vez que você que está chegando a primeira vez no canal possa estar se inscrevendo para estar nos ajudando, também compartilhando esse vídeo com alguém que você conheça, dando o seu like, que o like é muito importante para a divulgação do vídeo, né, para que nós possamos estar alcançando mais pessoas, também ativando o sininho, porque cada vídeo que eu lançar, você estará recebendo a notificação. Inclusive, estarei lançando também a lição de jovens, onde estaremos falando sobre o livro de Provérbios. Então, será uma oportunidade também de estar estudando detalhadamente o livro de Provérbios. Quero convidar você a estar assistindo esse vídeo também, que estaremos lançando sobre o livro de Provérbios, baseado na lição de jovens. Todas as suas lições, tanto a de adulto quanto a de jovens, são lições da CPAD, lançadas pelas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus e ministradas todos os domingos pela manhã em nossas igrejas. Agradeço a você, quero pedir a você mais uma vez que continue conosco, divulgue o vídeo e que Deus possa abençoar a sua vida muito e muito na presença dele. Fique com Deus
e até a próxima aula, a próxima lição, querendo Deus.